Já percebemos que é um caminho algo árduo, certo? Um caminho que tem várias nuances. Vamos conhecer então agora, afinal, o que é isto? O que é Pertes? Dr. Nuno. Obrigada. Isto foi o hospital onde eu trabalhei durante 25 anos. É um hospital público que fica em Almada. Tive aqui estes 25 anos em dedicação exclusiva, dedicado à causa pública, e após isso quis continuar e não me deixaram. Portanto, tive que ir arranjar um sítio onde pudesse trabalhar e atualmente estou neste pequeno hospital, o Hospital da Cruz Vermelha em Lisboa, que é um hospital familiar. Tenho lá colegas que vieram do meu hospital. É simpático trabalhar lá, embora não seja o tipo de clínica que eu mais gosto de fazer. De qualquer maneira, é onde eu posso continuar a fazer aquilo que julgo que sei fazer bem. Vamos tentar dar uma imagem da doença de Pertes. Eu tentei simplificar o máximo, mas provavelmente haverá termos e situações em que sejam menos bem compreendidas, e peço-vos que considerem isto uma conversa e, portanto, qualquer coisa que não compreendam ou queiram saber com mais pormenor, tenham o dedo lá, que a gente interrompe e continua depois. Não é? Esta doença foi descrita há mais de 100 anos agora, e como tem uma maneira de ser um bocadinho esquisita, também inicialmente foi confundida com outras alterações que existiam, e principalmente foi muito confundida com a tuberculose, que era a doença que na altura prevalecia e que dava mais problemas localmente. Como veem aqui, a doença... Isto não é um ponteiro. Ai, eu tenho. Tens um ponteiro? Portanto, estes são os três senhores que descreveram a doença. O Sr. Legge, que é um colega americano, o Sr. Calvé, que era francês, e o Sr. Pertes, que era um alemão. Descreveram a doença mais ou menos na mesma altura, uma doença com um caráter muito esquisito e muito escondido, que passava despercebido a maior parte das vezes, como ainda é hoje. Não sei. Faz mal, a gente vê. Deste lado tem uma imagem da cabeça, do fémur e da concha do acetabulo, onde ele articula. E esta zona é uma zona que, nestes doentes, tem uma circulação sanguínea muito pobre. Já de cito, é uma zona que é irrigada principalmente por uma artéria, que é aquela artéria que se vê na parte de cima. A artéria é essa que tem um percurso dentro da articulação e, portanto, está sujeita a compressões com relativa facilidade. Isto é, quando há traumatismos ou quando há situações de posturas menos portanto, neutras, pode ser comprimida e provocar uma falta de irrigação. Uma falta de irrigação súbita chama-se uma isquémia. As outras artérias são pequenas artérias que não irrigam grande parte do núcleo epifisário, que é a parte redonda da cabeça. E ainda para complicar mais as coisas, durante a fase de crescimento onde a doença existe, que é este espaço entre os 13 e os 12 anos, 13 anos de idade, existe uma zona de crescimento nesta parte, que é a cartilagem de crescimento, que não deixa os vasos sanguíneos que vêm do resto do osso, do colo do fémur, passarem para essa zona e, portanto, irrigarem melhor aquele bocado do osso. Portanto, já por si esta zona tem alguma falta de irrigação sanguínea. Isto são os dados da doença, para se ter uma ideia da sua raridade. Aparecem cerca de uma criança em cada 1.200 nascidas, ou uma criança em cada 12.000 crianças nascidas, consoante o tipo de raça que se está a falar. Na raça caucasiana é mais frequente,
Na raça negra, por exemplo, é muito mais rara e aparece ainda com menos frequência. Depois é também mais frequente no rapazito, 4 a 5 casos para um caso na rapariga, e é muito raro ser bilateral, isto é, nos doentes, na totalidade dos doentes que têm doença de Pertes, aparece mais ou menos 15% mais tarde do lado contrário. Nunca aparece simultaneamente dos dois lados, aparece primeiro de um lado e depois, alguns meses, 1 ano, 2 anos depois, do lado contrário, em 15% da totalidade dos doentes. Sabe-se hoje que não há só uma causa da doença de Pertes. Chama-se isto, é uma doença multifactorial, tem muitos fatores que podem desencadear. E sabemos que é um grupo de fatores constitucionais, isto é, do próprio organismo da criança. Sabe-se que são crianças que têm um atraso da maturidade óssea, isto é, têm uma idade óssea mais atrasada do que a idade real da criança, geralmente 2 anos de atraso. Depois há uma série de fatores hereditários que fazem com que esta criança tenha um aspecto muito particular. Geralmente são crianças mais pequenas do que as outras crianças da mesma idade, têm uma tez morena e têm uma característica que é comum a todas elas, são hiperativos, não param quietos um bocadinho. Isso é também um dos fatores que faz com que a doença venha a aparecer, como vão ver. Portanto, isto é o terreno, não é? Agora, quais são os fatores que desencadeiam o aparecimento da doença? Estão descritos múltiplos fatores, não se sabe quais são os mais importantes e os menos importantes. Existem fatores ligados ao aparecimento de pequenos trombos naquelas artérias, há fatores ligados à maior espessura do sangue, à hipercoagulabilidade, a tal hiperatividade. Há fatores ambientais, está descrito em trabalhos que se foram feitos que os filhos de pais que fumam em casa junto às crianças, essas crianças são mais atingidas pela doença de Pertes do que aqueles que vivem em casas de pais que não fumam. E há depois fatores que estão ligados ao aumento da pressão dentro da articulação, onde vem a aparecer a doença de Pertes. Sabe-se que há posturas que as crianças têm às vezes de estar, como por exemplo aquela postura em rã, quando estão sentadas no chão a ver televisão, ou as crianças que têm tendência mais a dormir de barriga para baixo, com os pezinhos metidos para dentro. Sabe-se que essa posição aumenta a pressão dentro da articulação e pode obstruir estas pequenas artérias e provocar uma isquémia. E essa isquémia é um dos fatores do aparecimento da doença. Finalmente, é necessário, depois de haver os fatores desencadeantes, haver um traumatismo ou microtraumatismo sobre aquela anca para desencadear o início da doença. A doença é iniciada quando existe uma fratura de stress, uma fratura de fadiga subcondural, como eu vou explicar mais adiante. Isto é mais ou menos a sequência dos acontecimentos. Não sei se isto se vê bem. Este slide está muito mal. Não se vê nada aqui, mas em princípio, quando há obstrução da tal artériazita, que está aqui um trombo, por exemplo, a zona da epífise fica sem vascularização e morre, o osso morre todo. Todas as células morrem. O organismo, para reabilitar aquele osso que morreu, vai primeiro comer, reabsorver o osso que está morto, que se vê aqui. As células comem o osso, que se chamam os osteoclastos, roem o osso, e só depois é que começa a ser depositado osso novo. Portanto, este facto daquelas células roerem o osso faz com que aquela zona fique mais frágil. E se a criança anda, corre ou faz traumatismos sobre essa zona que está fragilizada, forma-se um traço de fratura, uma fratura, e aquela epífise, aquele osso colapsa. E é aí que começa a doença de Pertes. Portanto, um doente pode ter, uma criança desta pode ter vários episódios de isquémia com este processo de fragilidade óssea, uns a seguir aos outros, e durante o seu crescimento nunca vir a ter doença de Pertes. Mas se por acaso tem a sequência com traumatismo,
que faz a tal fratura subcondral, aquela estrutura que é cheia de canais onde passam os vasos sanguíneos, fica toda colapsada e esse osso colapsado, comprimido, é que forma o osso necrosado, a necrose da doença de Perthes. Portanto, são coisas diferentes. Isto aqui que aconteceu é uma isquémia, falta de irrigação. Isto aqui é a doença de Perthes, é uma necrose óssea. Portanto, uma criança pode ter, durante todo o seu crescimento, vários episódios de isquémia, sem nunca vir a ter doença de Perthes, mas se há aquela sequência de acontecimentos que acaba com o microtraumatismo ou traumatismo e com a fratura subcondral, a fratura de fadiga, aí sim inicia-se a doença de Perthes. Como a Mónica já disse, a sintomatologia, aquilo que o doente refere ou aquilo que a gente consegue ver, são sinais muito ligeiros, muito frustros, e a maior parte das vezes passam desapercebidos. A maior parte destes doentes passam meses e às vezes até anos sem haver um diagnóstico, porque não se vê só tanto com muita atenção é que se consegue ver os sinais da doença. Há duas fases de queixas destes doentes. A fase inicial, quando há a tal fratura subcondral que desencadeia o início da doença, eles têm dor. Dor que, na maior parte das vezes, não é referida à anca e não leva o médico a olhar para a anca. É referido ao joelho ou à coxa e, às vezes, em alguns casos, até ao pé. E, mesmo que se faça uma radiografia ao joelho ou ao pé, vê-se que está normal e os médicos, para se descansarem eles mesmos e descansarem os pais, dizem que é dores de crescimento, ou que é uma sinovite, ou que é um entorse que fez, ou outra coisa qualquer. Portanto, a dor é um dos motivos que nos leva a pensar na doença, e o outro é a claudicação, o doente cochear, e muitas vezes esse cochear é relativamente curto. Eles cocheiam durante algumas horas, ou um dia, ou 2 dias, e depois passa. Isso passou, foi só um entorse ou uma pancada que levou, e passa desapercebida esta fase inicial da isquémia, ou do início da doença, com a fratura subcondral, e a doença deixa de se avançar e perde-se uma janela de oportunidade para tratar bem esta situação. Depois há a segunda fase, que é a fase tardia, que é quando a anca já foi reabsorvida e se formou osso novo e esse osso ficou deformado. Então a criança começa a ter um andar esquisito, chama-se isso um sinal de Trendelenburg, que é um andar a claudicar lateralmente, que é provocado pela deformidade da cabeça e ela não rodar bem dentro do acetábulo, dentro da concha do osso da bacia, onde encaixa. Além disso, há outros sinais que a gente pode ver que se identificam como limitações dos arcos de movimento. Portanto, tudo isto é muito frustre e às vezes passa, a maior parte das vezes passa desapercebido. O exame complementar mais importante, afinal de contas, aquele que se faz sempre primeiro, é a radiografia. E aqui outro erro que costuma acontecer, além de muitas vezes se tirar a radiografia ao joelho, porque é aí que a criança refere que tem a dor, em vez de se fazer uma observação atenta e ver que é a anca que tem limitação de movimento ou que aumenta a dor quando se mobiliza a anca, muitas vezes o que se faz também é tirar só a radiografia de frente. E a radiografia de frente não é a melhor para diagnosticar a doença. Aqui é um doente que já tem o Perthes em evolução, na fase inicial, mas para uma pessoa menos atenta até parece que as ancas estão mais ou menos semelhantes. Mas com mais atenção a gente consegue ver que este espaço interno dentro da articulação é maior do que o espaço da anca boa. Portanto, esta anca tem qualquer coisa lá dentro que a empurra para fora. E depois todo este osso está menos denso do que o lado contrário, o que nos leva a concluir que esta anca tem ali qualquer coisa e que não é uma anca normal. Se fizer a outra projeção de perfil, e chama-se raio-x em posição de RAM, tem o nome do senhor que a descreveu, que é o Lowenstein, vê-se que realmente a altura deste núcleo é maior do que a altura do núcleo da anca onde ele se queixa. Isto é o primeiro
colapso que houve na doença, porque vai haver um segundo colapso quando aquele osso começar a ser reabsorvido. Portanto, é essencial que quando se for feito o primeiro raio-x se faça em duas posições. Raio-x em AP, de frente, com as pernas em neutros e com as pernas em posição de RAM, ou de Loewenstein. Depois há outros exames que são relativamente pouco utilizados e que para nós são muito importantes porque são, com eles é possível ter um diagnóstico muito mais precoce do que com a radiografia, por exemplo. É a ecografia. É um exame que a criança não apanha radiação, é fácil de fazer, é muito barato de o fazer e que nos dá o primeiro sinal da doença de Perthes, que é a existência de líquido dentro da articulação. Vê-se aqui uma ecografia da anca contralateral a uma doença de Perthes, que também não é uma anca normal. Esta anca provavelmente já sofreu algum episódio de isquémia uns anos antes. Existe aqui a parte da epífise, a cabeça do fémur, aqui é o colo do fémur, isto é a cápsula articular e está cheia de um tecido que está aumentado de volume, está hipertrofiado, é o tecido sinovial, que indica que esta anca já esteve irritada. A anca onde ele tem a doença, vê-se, além desses sinais, vê-se líquido dentro da articulação. Portanto, esta mancha preta aqui ao longo do colo do fémur é líquido acumulado e quando há líquido a mais dentro da articulação, essa articulação não é uma articulação normal e tem que ser estudada. Portanto, a ecografia é um exame que é muito sensível, isto é, dá-nos sinais de qualquer coisa que não está bem muito cedo, mas é pouco específico, isto é, não é específico da doença de Perthes. Este exame é positivo em praticamente todas as doenças da anca na criança, mas indica-nos que há qualquer coisa que não está bem ali, então nós temos que estudar melhor essa anca com outros exames. E o melhor exame, mais específico para a doença de Perthes, isto aqui é para vos mostrar que a ecografia até serve para fazer o diagnóstico diferencial entre a doença de Perthes e a sinovite transitória da anca, que é outra situação que muitas vezes se confunde com a doença de Perthes. Na sinovite da doença de Perthes, o derrame é ligeiro e o tecido está espessado. Vê-se aqui este pontuado branco ao longo de toda a cápsula, que é a sinovite hipertrofiada. Na sinovite transitória, que é uma doença por reação viral, a uma virose, uma infecção da garganta, por exemplo, que atinge as articulações, uma ou duas articulações da anca, existe muito líquido dentro da articulação, parece uma bola de rugby, e a sinovite também. Portanto, este aspecto da ecografia na doença de Perthes na sinovite transitória dá-nos para diferenciar as duas situações, mas dá-nos principalmente para chamar a atenção que aquela anca não é normal. E vamos usar então um exame que é muito específico da doença de Perthes, que é a ressonância magnética. A ressonância magnética dá-nos a possibilidade, inclusivamente, de identificar se é apenas uma isquémia ou se é já uma necrose da doença de Perthes. Isto é o aspecto de uma ressonância normal, da anca normal. A cabeça do fémur aparece branca, toda branca, e mais ou menos homogénea. Na doença isquémica, vê-se um episódio isquémico subcondral, na zona mais periférica da cabeça, mas a maior parte do osso está bem vascularizado e na doença de Perthes está todo necrosado, parece todo negro e, portanto, isto é muito específico da doença de Perthes. Portanto, a melhor maneira de diagnosticar a doença é, primeiro, fazer uma boa observação e identificar qual é que é a zona que está lesada na criança e que dá mais dor. Isso faz-se pela observação do doente. Depois, com a ecografia, para mostrar se há líquido intraarticular ou não. Se não houver líquido intraarticular, é porque a lesão é noutro sítio. É no joelho, ou na coxa, ou dentro da bacia. Mas, neste caso, identificando um derrame articular, a ressonância magnética permite-nos fazer o diagnóstico. Há uma série de classificações que são importantes para depois definir a gravidade ou não gravidade da evolução da doença. A classificação mais antiga é deste senhor, o Sr. Waldenstrom,
que a descreveu primeiro do que os outros autores das outras classificações que vamos mostrar, e indica a fase de evolução em que a doença está. Há uma fase inicial, é a tal fase de necrose, em que todo o osso está colapsado e muito denso, como veem aqui, vê-se muito branco, que o osso deixou de ter os canais vasculares e, portanto, o organismo não tem possibilidade de reconstruir a rede vascular para reabsorver aquele osso e depois formar osso novo, e vai ter que fazer uma reabsorção desse osso da periferia para o centro. Isto é, os vasos que existem na periferia do osso vão trazendo as células que comem o osso, os osteoclastos, e esses osteoclastos vão roendo de fora para dentro, como se está a ver aqui. Essa fase de fragmentação é a segunda fase da evolução, em que o osso está a ser comido e substituído por um tecido que é esponjoso, que é mole, que é o tecido de granulação, que é muito vascularizado e onde vai depois formar-se o osso novo. Portanto, a seguir à fase de fragmentação, há a fase da reconstrução, em que se começa a formar osso novo. Isto é o osso velho que está a ser comido, e isto já é o osso novo, que é assim mais rarefeito e mais vascularizado. Finalmente, a fase final, aquele osso que se forma novo, vai ser remodelado pelo próprio organismo, segundo uma lei das tensões que existem nesse osso novo formado. E assim, as zonas que não estão sujeitas à tensão são reabsorvidas, e as zonas que estão com o peso do corpo em cima vão ficando maiores, vão ficando mais redondas. Portanto, mesmo depois da fase de reconstrução, o osso tem possibilidade de melhorar de formato pelo próprio ação do organismo das crianças. Isto é outra classificação que apareceu a seguir, do Sr. Catterall, que nos indica a extensão daquela negrose. Quanto maior for a extensão da necrose na cabeça do fémur, mais grave é a evolução da doença. Ele classificou isto em 4 grupos. Um grupo 1, em que é uma necrose parcial só de 1/5 ou 1/6 do osso, da parte mais anterior do osso. O grupo 2, que é mais ou menos metade do osso. O 3, que é 3/4. E, finalmente, o grupo 4, em que é todo o osso da epífise, toda a bola da articulação que está lesada, e, portanto, é o grupo em que há piores resultados na evolução da doença. Mais tarde houve outra classificação de um senhor chamado Herring, que é a mais usada hoje em dia e que se refere à manutenção ou não da parte mais lateral do osso, esta parte lateral do osso aqui. Tá? É classificada em 3 grupos, A, B e C. O A é quando essa zona não cruzou e se manteve com a altura original. Isto vai servir como se fosse um andaime e não deixa a epífise, não deixa o osso colapsar. Portanto, nestes casos, geralmente, existe uma distração articular que mantém o espaço e deixa aquele osso, quando é reabsorvido, o osso necrosado que está aqui no meio, deixa espaço para ele novamente formar-se e formar uma cabeça redonda. O grupo B, esse osso está parcialmente necrosado e colapsa até metade da sua altura. E esse grupo tem os resultados intermédios entre os resultados bons e os resultados maus. E, finalmente, o grupo C, em que toda essa coluna externa, essa parte externa do osso, necrosou e colapsou, e então a anca ficou totalmente colapsada e encostada à concha do osso da bacia, e, portanto, não tem possibilidade de crescer novamente e de formar uma anca redonda quando ocorrer a fase de fragmentação e de reconstrução. Há também um grupo de sinais que nós chamamos de sinais de cabeça em risco, e isso quer dizer risco de mau resultado, e que a gente consegue ver não só na radiografia, como também na evolução que a criança tem. Quando
há um caso em que ela está razoavelmente bem, com menos dores e com um arco de movimento relativamente bom, e de repente começa a ficar com mais dores e com a anca presa, isso é sinal de que pode estar com estes sinais de anca em risco de mau resultado. No raio-x o que se vê é um colapso total, com a anca começar a sair fora do acetábulo, fora da concha, com a cartilagem de crescimento a ficar horizontalizada, aparecem muitas vezes quistos na zona do osso, e todos estes sinais indicam que a gente tem que fazer qualquer coisa diferente para que esta anca não tenha um mau resultado. A última classificação que vos vou mostrar é a classificação do formato no fim do crescimento, o formato da cabeça do fémur no fim do crescimento, e a possibilidade que essa criança vai ter no seu futuro de vir a fazer uma artrose, um desgaste da articulação, e a necessitar de uma prótese total da anca mais cedo ou mais tarde. Este autor, que se chamou Stuber, classificou em 5 tipos. O tipo 1 é uma anca perfeitamente normal, igual à anca contralateral. Geralmente ele vai necessitar de uma prótese na mesma altura que as pessoas normais vão necessitar. A maior parte das pessoas que necessitam de prótese e que não têm doenças da anca vêm a necessitar dessa prótese depois dos 80 anos de idade. Depois, o grau 2 tem mais ou menos a mesma evolução do grau 1, embora tenha alguns anos de antecedência da necessidade da tal prótese e de fazer a tal artrose da anca. Depois, o grau 3, que é este intermédio, tem um formato da cabeça oval, geralmente necessita da prótese cerca de 20 anos antes das pessoas normais, isto é, na década em que tem os 60 anos, 60 e tais anos. O grau 4 necessita dessa prótese nos anos 50, quando tem 50, 50 e mais anos. E, finalmente, o grau 5, que é o pior deles todos, que é uma anca muito deformada, em que vem a necessitar da prótese antes dos 50 anos. Grande parte desses doentes vem necessitar da prótese quando têm 20 anos de idade e alguns mesmo antes disso, quando têm 15, 16, 17, 18 e 19 anos de idade. E o facto de necessitarem a prótese não é o pior, é porque até aí vão ter uma vida desgraçada, com muitos períodos dolorosos que o incapacitam de fazer tudo aquilo que uma pessoa adulta, jovem e adulta necessita de fazer para ganhar a sua vida e para ter uma vida com boa qualidade. Portanto, a nossa intenção em todo o tratamento da doença de Perthes é conseguir ancas com um resultado Stuber 1 ou 2, ou no máximo um resultado Stuber 3, que vai começar a ter dores e incapacidade por volta dos 60 anos de idade. Ora, no que diz respeito ao tratamento, como é que isto se passou? Inicialmente, esta doença foi tratada como era tratada a tuberculose óssea, como eu vos disse. Inicialmente, quando foi descrita, ela era muito confundida com a tuberculose. Então, o que se fazia era internar estes doentes e pô-los numa cama com tração durante anos. Estes doentes passavam anos deitados numa cama até a doença chegar à sua fase de reconstrução e eles poderem começar a andar. Depois, realmente, começou-se a ver que não era uma tuberculose e que era possível ter um tratamento menos agressivo. E começaram-se a usar as ortóteses, as tais talas, foram descritas e inventadas pelo menos umas 200 a 300 tipos diferentes de talas para usar nestas situações. Nos anos 50, 60, chegou-se à conclusão, por estudos com um grande número de doentes, que o resultado dos doentes sem tratamento, sem fazerem tratamento nenhum, ou fazerem tratamento com as talas, era exatamente o mesmo. E começaram-se a abandonar o uso dessas talas e desses tratamentos conservadores que se faziam. E, mais ou menos nessa altura, nos anos 50, começou a surgir este conceito de contenção. E o que é este conceito? Como eu vos disse, há uma fase da evolução da doença em que o osso morto é substituído por um tecido mole, um tecido plástico, que se chama tecido de granulação.
tem uma consistência mais ou menos de pastilha elástica. E a ideia é, se durante essa fase, se colocar essa zona amolecida bem dentro da concha da bacia, que é redonda, parece uma concha daquelas com que a gente tira sorvete, essa substância mole vai acabar por ossificar com o formato redondo, exatamente como a bola de sorvete fica redonda. E então começou-se a utilizar uma série de talas diferentes e de posições em que se mantinha a anca das crianças em abdução, de modo que a cabeça ficasse bem dentro do acetalo. Depois, chegou-se à conclusão que isso, para resultar, as crianças tinham que estar muito tempo a usarem aquelas talas e acamadas nessa posição. E alguns autores começaram a descrever cirurgias em que se tentava fazer exatamente a mesma coisa. Pôr a cabeça do fémur bem dentro do acetalo com as chamadas osteotomias. A osteotomia do fémur é uma osteotomia de varização, em que se dobra a parte de cima da cabeça do fémur, ou osteotomias da bacia, em que se move a bacia, em que se molda a bacia, de modo a que ela fique mais externa. Portanto, este conceito de contenção pode ser utilizado no tratamento conservador, com as trações na cama, ortóteses várias, ou gessos de abdução. Ou então, com cirurgias essas que permitiam tirar da cama e tirar das ortóteses mais precocemente essas crianças. Aqui temos alguns exemplos da posição em que eles estavam na cama com as trações a fazer mobilização da anca, as tais ortóteses de abdução para manter as pernas abertas, os gessos e a ortótese de Atlanta, que também permite fazer a mesma coisa. Isto era o tratamento clássico por volta dos anos 50, 60. Depois disso, chegou-se à conclusão também que este tipo de tratamento por si só não era muito diferente de fazer um tratamento puramente de descarga, isto é, manter as crianças em cadeira de rodas, acamadas ou sem fazer carga em cima das pernas. E foram também mais ou menos abandonados. Continuam a ser utilizados hoje em dia apenas como complemento de outros tipos de tratamento que são feitos neste tipo de patologia. Isto é para vos mostrar a tal contenção cirúrgica e como se faz uma osteotomia do fémur. Com uma serra própria faz-se um corte na parte superior do fémur, tira-se uma cunha e depois dobra-se esse bocado de osso e fixa-se com uma placa e parafusos. Como veem, a anca que está com uma doença de Perthes em evolução, em que a zona amolecida, esta zona média, fica no interior da concha da bacia e, dessa maneira, tem possibilidade de ficar mais redonda. No entanto, se for uma lesão muito extensa, estas lesões que atingem a totalidade da cabeça, não existe suporte nenhum e aquela cabeça do fémur acaba por colapsar também e ficar com um mau resultado. Isto são as osteotomias da bacia, como eu vos disse, também é possível fazer osteotomias da bacia. E aquilo que eu vos disse do mau resultado, mesmo com as osteotomias, foi resultado de um trabalho feito por este senhor, o Sr. Herring, que reviu muitas centenas de doentes tratados por osteotomia e chegou a estas conclusões. Consoante o tipo de lesão da sua classificação A, B ou C, isto é, se a coluna externa tivesse mantida, 80 a 90% dos doentes tinham bom resultado sem qualquer tratamento, se tivessem menos de 8 ou 6 anos de idade, mas se tivessem mais de 8 anos, essa percentagem baixava mais ou menos 10%. Teriam bom tratamento sem nenhum tratamento, 70% a 80%. O grupo B, em que a coluna externa colapsou, mas só metade, esses resultados não são tão bons. Eles teriam um bom resultado com as cirurgias de osteotomia ou sem nenhum tratamento, 70% a 80% dos casos se tivessem menos de 8 anos de idade e, no caso de terem mais de 8 anos de idade, só teriam essa percentagem de bons resultados
se fossem submetidos a uma cirurgia. Portanto, este grupo é o único grupo que beneficiava com a cirurgia por osteotomia nas doenças de Perthes, isto é, classificadas no grupo B, de Ehring, e com mais de 8 anos de idade. Finalmente, os grupos C, aqueles em que a coluna externa estava toda amolgada, tinham mau resultado com as osteotomias ou sem tratamento, a maior parte deles, mesmo em doentes pequenos, com menos de 6 anos de idade, e todos eles tinham mau resultado fazendo cirurgia de osteotomia ou fazendo tratamento conservador. Portanto, este grupo de doentes não havia solução para eles na época dos anos 70, 80 e 90, porque as osteotomias davam maus resultados e a osteotomia só dava bom resultado neste grupo. Metade da coluna externa amolgada e mais de 8 anos de idade. Okay? Portanto, foi mais por isto que eu e mais uma série de colegas começámos a investigar o que é que se poderia ser mais feito para melhorar estes maus casos da doença de Perthes. E desenvolvemos um protocolo que é o seguinte: em doentitos com menos de 5 anos de idade a gente vigia, logo que eles fazem os 5 anos. Se por acaso têm a doença na sua fase inicial, nós fazemos o mais precoce possível uma tunelização precoce. A tunelização é uma cirurgia que cria vasos sanguíneos novos para aquela zona da epífise, naquela zona da cabeça do fémur, que é sempre mal irrigada. E aí vamos evitar que haja a repetição das isquémias e o aparecimento da doença de Perthes nos casos que ainda não têm a doença de Perthes. Chama-se isto de fazer prevenção da doença de Perthes. Ou então, no tratamento precoce, vamos fazer com que aquele osso que está cruzado e que vai demorar muito tempo a ser reabilitado, faça essa evolução muito mais rapidamente e com muito mais vasos sanguíneos, com a possibilidade de ter um resultado muito melhor, como a gente vai ver mais adiante. Portanto, além da tunelização da anca com doença de Perthes e com a tunelização da anca contralateral para prevenir o aparecimento da doença, nos casos que tivessem sinais de risco de vir a ter a doença, nós atualmente estamos a fazer o tratamento com um produto especial, que é o granulato de estrôncio, que acelera a ossificação do osso novamente. Portanto, com este tratamento a gente tem possibilidade de melhorar o resultado final destes casos e fazer com que o período de evolução da doença seja também muito mais curto. Finalmente, nos casos em que surgem os tais sinais de risco de mau prognóstico, em vez das osteotomias que se faziam antigamente, nós estamos a fazer, eu e mais uma série de colegas em todo o mundo que seguem este mesmo protocolo que a gente desenvolveu. Chama-se isto, no estadio 2 da doença, fazemos a artrodiastase, que consiste, como vocês vão ver, em arranjar espaço para aquela cabeça, quando fizer a sua fase da reconstrução, vier a ficar mais redonda. Depois, no estadio final da doença, quando a cabeça de fémur já estiver totalmente reconstruída, mas se ficou com um formato anormal, é a altura de fazer cirurgias de remodelação da cabeça de fémur. E hoje em dia há uma série delas que é possível fazer. Nós fazemos uma osteotomia valgizante, utilizando também fixador externo. Eu vou explicar rapidamente em que é que consiste este tipo de intervenções. Isto é a tunelização. Portanto, como vocês viram, a artéria principal é esta artéria, chama-se artéria retinacular, e é interrompida e faz uma isquémia daquela epífise. Todos os vasos que vêm ao longo do osso não conseguem atravessar a cartilagem de crescimento, mas o que a gente faz com a tunelização é abrir um portal e os vasos formam-se fazendo uma ligação desses vasos, que são muito abundantes na zona metafisária e da zona epifisária, e reforça toda a circulação da epífise. E mesmo que continue a haver interrupção da artéria retinacular, este novo fluxo vascular é suficiente para nutrir bem aquela epífise e evitar a continuação dos episódios isquémicos ou de fazer uma revascularização mais rápida se já existe doença de Perthes.
Com este tipo de intervenção feita muito precocemente na doença de Perthes, apenas 17% dos doentes que a gente operou vieram necessitar mais tarde do segundo tempo cirúrgico e, portanto, muito menos doentes necessitaram de cirurgia mais agressiva. Isto foi um estudo que a gente fez inicialmente para ver o resultado destes tipos de tratamento. Foram feitos em coelhinhos, há mais ou menos 20 anos. Isto são coelhitos que a gente provoca uma isquémia com determinadas posturas e depois de um lado faz a tonalização e do outro lado não faz tonalização. Vê-se aqui o aumento do fluxo vascular da anca que foi tonalizada comparativamente com a anca contralateral. Vê-se aqui a cartilagem de crescimento que para a passagem dos vasos sanguíneos e não os deixa entrar ali na epífise, e deste lado os vasos entram e reforçam a circulação da epífise de uma maneira muito eficaz. Isto foi uma revisão que foi importante dos nossos doentes tratados no Hospital Garcia de Horta, e nesta altura, em 2005, revimos 74 doentes e desses 74 doentes, 68% tinham doença apenas de um dos lados, numa das ancas, e 32% vieram ter doença do lado contrário. Portanto, no grupo de doentes que têm doença de Perthes grave, que necessita de cirurgia, a probabilidade de eles terem doença contralateral não é os tais 15 a 17% que foi descrito pelos outros autores, mas é uma percentagem muito maior, é 32%. Isto porquê? Porque quando têm doença de um dos lados, poupam essa anca e sobrecarregam a anca contrária. E, portanto, aqueles fatores todos que estão já presentes na anca e estão presentes nas duas ancas, vão ser agravados durante esse período porque eles têm mais traumatismos sobre a anca contralateral. E, portanto, 32% de situação de Perthes bilateral justifica que se faça prevenção da anca contralateral. E a maior parte dos doentes em que a gente faz a tonalização contralateral para prevenir a doença do lado contrário, mandamos um fragmentozinho de osso que a gente tira para a análise anatomopatológica e a maior parte dos casos vem positivo para a existência de isquémia nessa anca também. Ora, a tonalização é uma intervenção muito simples de fazer e praticamente sem complicações nenhumas. Eu tenho mais de 300 casos feitos e não tive nenhuma complicação, seja de fraturas, seja de paragem de crescimento da parte proximal do ferro, seja infecções, seja o que for. Portanto, isto é feito sob anestesia, claro está. A gente identifica o ponto de entrada e põe um fiozinho metálico no centro da cabeça, que é controlado para ver se está bem colocado, e depois utiliza uma broca oca para fazer um túnel que passa a cartilagem de crescimento até à zona da bolinha epífise e vemos nos dois planos está. Isto é o cadito osso que a gente manda para a análise. Portanto, isto demora 10 minutos a fazer e é perfeitamente sem complicações. Nós revimos estes doentes todos ao longo do crescimento. Isto é um dos primeiros doentes em que a gente fez, aqui aos 5 anos de idade, quando fez a tonalização, que se vê aqui um ano depois, aos 6 anos, aos 10 anos de idade, com uma anca perfeitamente normal, aos 16 anos e aos 21 anos de idade, com uma anca perfeitamente normal também. Portanto, aquilo que os médicos tinham muito medo de atravessar a cartilagem de crescimento, nas condições a que a gente faz, e isto foi tudo estudado em animais, em coelhitos, a dimensão da tonalização que a gente podia fazer e o número de tonalizações, nestas condições não há complicações nem há problemas sob o ponto de vista de crescimento do osso nas crianças. A outra coisa que eu vos disse que faço hoje em dia é a utilização do ranulato de estrôncio. O ranulato de estrôncio não é uma droga nova, é utilizada já há muito tempo para tratar a osteoporose da mulher em menopausa. E a sua ação, ao contrário de outros medicamentos que também são utilizados para a mesma coisa, como os difosfenatos, o ranulato de estrôncio atua nos dois lados do esquema de ossificação. Ele bloqueia a ação dos osteoclastos, as tais celulositas que comem o osso, portanto, o osso é comido mais lentamente e estimula a ação dos osteoblastos,
que são as células que formam o osso novo. Portanto, o que vai acontecer é que o osso, em vez de, como se vê aqui, isto é um caso de um doente em que não foi usado granulato de estrôncio e aqui em que foi usado granulato de estrôncio. Vê-se aqui que o osso passa da fase de necrose para a fase de fragmentação, em que o osso desaparece, e depois forma-se osso novo na fase final. Com o granulato de estrôncio, praticamente não se vê a fase de fragmentação. O osso passa da fase de necrose para uma fase de reconstrução que é muito mais rápida. Portanto, hoje em dia, praticamente em todos os doentes, eu utilizo o granulato de estrôncio para acelerar a reconstrução da cabeça do fémur nestas criancidas. Isto é um exemplo, é uma criança que veio dos Estados Unidos para ser tratada por nós, numa fase muito precoce, coisa que não acontece cá em Portugal. Os doentes que eu recebo tiveram em tratamento por outros médicos com apenas vigilância, a maior parte deles, ou sentados numa cadeira de rodas, até a doença deformar a cabeça totalmente, e aí é muito mais difícil conseguir um bom resultado, o que não acontece nestes casos em que se consegue apanhar o doente na fase inicial de necrose. Vem aqui a cabeça do fémur branca, densa, depois da fase de colapso inicial. Isto é a anca pretensamente normal, vão ver que não é normal. Aqui o perfil que mostra melhor o colapso da cabeça. Este doente fez uma ressonância magnética, ainda lá nos Estados Unidos, e eles chegaram à conclusão que tinha 80% de envolvimento da cabeça do fémur. Vem a cabeça toda necrosada e aqui a coluna externa com menos de 50% de altura em relação à anca contralateral. A ecografia que a gente fez cá mostra a anca doente, a anca esquerda, com sinais de derrame articular e sinovite de doença de Perthes, mas a anca contralateral tinha sinovite, isto é, havia sinais que ela estava irritada também, não era uma anca normal. Então a gente optou por fazer prevenção nesse lado, para evitar que viesse a surgir a doença, e do lado da doença fez também a tonalização para acelerar e melhorar as condições da reconstrução daquela cabeça de fémur. Vem aqui o aspecto inicial do doente, e aqui vem o controle aos 6 meses, vem o osso já bem reconstruído, com o osso novo formado. Aqui não se vê muito bem por causa das condições de iluminação. Aqui ao 1 ano e meio já estava o osso todo reconstruído, faltava só ali uma parte do meio, se vê ali uma zona do osso ainda não endurecido, e aqui aos 2 anos e meio a cabeça estava totalmente reconstruída e exatamente com o mesmo formato e dimensão da anca contrária. Portanto, vai ser um resultado Stuberg 1, que é uma anca perfeitamente normal até aos 80 e muitos anos de idade, sem necessidade de fazer qualquer outro tipo de intervenção. Ora, mas o que é que acontece quando as ancas já nos aparecem colapsadas e com sinais de anca em risco? É o que se chama, o que se vê aqui neste esquema. Portanto, a anca, quando está necrosada e fica sob a ação do bordo da bacia, ela amolga e sai por fora da articulação e forma o que a gente chama anca em risco. O que a gente faz é a artrodiastase, que é uma palavra que indica que se fez uma distração articular, é feito com um fixador externo e permite não só pôr a anca novamente no lugar, dentro da articulação, como também abrir o espaço, de modo a que esta parte que está colapsada possa novamente voltar a ter um formato esférico e a ter um resultado muito melhor do que aquele que teria com qualquer outro tipo de cirurgia. Isto é um aspecto desse tipo de cirurgia. A anca está subluxada, está fora da articulação, vem aqui que está afastada do fundo e que está colapsada na parte mais lateral. Isto é o fixador externo que a gente usa, que é colocado por fora da pele e tem uma espécie de uns parafusos que seguram o osso da bacia, o osso do fémur e fazem distração articular. Isto é a evolução antes da cirurgia. Vem aqui o espaço interno que está muito aumentado, a anca está fora da articulação. Isto logo depois de colocado o aparelho e introduzida a cabeça dentro do acetábulo e aumentado o espaço da articulação para ela crescer de novo.
Isto é o aspecto no fim do tratamento, em que se vê que formou novamente uma anca esférica. Aqui, em virtude de ser uma fase mais avançada, conseguiu-se uma reconstrução até Stulberg 2, que é um resultado muito bom também. Este é o doente 20 anos, já com 20 anos de idade, 13 anos depois de operado, com uma função perfeitamente normal. O que diz respeito à parte da recuperação funcional destes doentes operados. Eu vou aqui falar principalmente do meu protocolo. É um protocolo que é muito complexo, que inclui várias atividades, além da fisioterapia, que é extremamente importante, e essa fisioterapia deve ser feita por um técnico especializado, que saiba bem tratar crianças e que faça este grupo de movimentos, juntamente com outras atividades que são importantes. São os chamados PERT exercises, que consiste em progressivamente ganhar o movimento de flexão, de extensão, de abdução, de rotação interna e rotação externa. Além disto, há uma série de outras atividades que é muito importante porque complementam esta fisioterapia. Entre eles está a natação, ou a hidroterapia, que é movimento dentro da água o máximo possível, que é a bicicleta, com rodinhas, sempre vigiado por um adulto, ou uma bicicleta estática. Isto pode ser complementado com, inicialmente, fazer a bicicleta com o selim alto e, progressivamente, conforme eles forem conseguindo fletir mais a coxa, vai-se baixando o selim, de modo a que a anca faça um movimento mais extenso. E, finalmente, há um tipo de atividade que, para mim, é muito importante e que se costuma dizer que 20 minutos de hipoterapia, que é a ginástica com cavalos, equivale a 2 ou 3 dias de fisioterapia. Aqui também se joga com a altura dos extremos, portanto, a largura do selim, portanto, para aumentar o ângulo de abdução e de flexão das ancas e, finalmente, com trajetos feitos entre suportes com objetos, para a criança se inclinar e apanhar os objetos de um lado e do outro do cavalo, e esse tipo de ginástica, juntamente com o movimento do cavalo, que é um movimento bombaleante para um lado e para o outro, é um dos melhores movimentos de recuperação funcional, não só para a doença de Perses, como também, por exemplo, para doenças neuromusculares, como a paralisia cerebral e outras situações. Finalmente, queria acabar com isto. Na doença de Perses, uma criança, quando tem doença de Perses, está ligada a um médico ou a uma instituição praticamente durante toda a sua vida. Há 3 períodos em que é necessário atenção da parte médica, maior atenção da parte médica. É o período inicial, para se tentar deixar a cabeça do fémur mais esférica possível, mais redonda possível, e aí é necessário muitas vezes cirurgias. Nós geralmente fazemos a artrodiastase. Há outros médicos que em Portugal ainda não aderiram à artrodiastase, mas pronto, é a altura de fazer as cirurgias. Primeira cirurgia, para tentar fazer com que a cabeça esteja bem dentro do acetábulo e tenha a possibilidade de formar uma cabeça esférica. Depois há uma segunda fase cirúrgica, em que o doente tem que ser visto pelos médicos, que é a fase do fim do crescimento e os primeiros anos depois do fim do crescimento. Nos rapazitos é aí por volta dos 16, 17, 18 anos, nas raparigas é aí uns 2 anos antes, nos 14, 15, 16 anos. E isso porque esta doença atinge a cartilagem de crescimento. E, portanto, aquele osso da anca que foi atingida vai crescer menos do que o lado contrário. E vai ficar mais ou menos deformado o formato da cabeça. E aí há necessidade de fazer cirurgias de correção da posição da extremidade superior do fémur, para que esta criança não venha a ter claudicação e a ter dificuldade funcional desta anca devido à falta de crescimento que houve. E aí é necessário fazer ou alongamentos ósseos para compensar a dismetria, a diferença de comprimento das 2 pernas, ou cirurgias de transposição do trocânter ou de valgização
para pôr a anca o mais anatómica possível durante a vida ativa deste indivíduo. Finalmente, a terceira fase é a fase que a gente quer que seja o mais tardia possível, que é a fase em que se desenvolve a artrose e este adulto ou este sénior começa a desenvolver dor e incapacidade da anca que necessite de uma prótese total da anca. E aí é aquilo em que nós apostamos, que é fazer com que esse período não seja quando ele tem 18 anos, ou 20 anos, ou 30 anos, que é a fase ativa, que já necessita de uma boa função da anca, e que seja, sim, de preferência, os 80 anos, quando as pessoas normais geralmente já têm esse tipo de patologia e necessitam da prótese. Muito obrigado pela vossa atenção. Dr. Nuno, fantástico. Obrigada pela sua comunicação. Realmente dá para perceber que realmente nem toda a gente tem este conhecimento sobre a doença de Perthes. Lá fora temos o coffee break, portanto são apenas 10, 15 minutinhos. Façam por favor, já voltamos à parte da tarde com outras vertentes da doença de Leckalve e Perthes. Obrigada, até já. Vamos lá fora.